Fala, Juninho! Como que você tá, meu querido? Não para de trabalhar, hein? Stories só viajando toda hora. Tá rico, né? Mano, ó, preciso da sua ajuda. É o seguinte, amanhã trabalho 7 AM, jobzinho simples, ali na Consolação. Mano, gimbal, Sonyzinha, microfone, a gente mata rapidinho. Você tem data? Blackmagic, mano. O que você fez com a Sony, mano? Eu precisava da Sony, mano. Blackmagic, como que eu vou bater as cores com a minha Sony, mano? Quem nunca precisou chamar um freela e descobriu que ele tinha uma câmera de um fabricante totalmente diferente da sua e aí ficou com um pé atrás de chamar esse cara, porque você não sabe como você vai resolver isso na pós. Será que as cores vão ficar muito diferentes? Como que vai ser isso? O objetivo do vídeo de hoje é mostrar para vocês como a imagem de uma Sony e de uma Blackmagic se comportam juntas em duas situações. Será que é difícil colocar uma do lado da outra e ter as cores meio parecidas? A gente vai ver isso aqui no DaVinci e você vai poder tirar suas próprias conclusões. Vamos lá! Antes da gente olhar as imagens, a gente precisa considerar 3 coisas muito importantes quando você for gravar com duas câmeras diferentes. A primeira delas são as configurações de câmera. Se você não ajusta a temperatura das duas câmeras iguais, o tinte, se você não sabe qual que é o perfil de cor que você está gravando, é muito provável que você vai ter bastante dificuldade na pós. A segunda coisa são as lentes. Eu não sei se você sabe, mas mesmo gravando com câmeras iguais, se você tiver duas lentes de fabricantes diferentes ou às vezes até de fabricantes iguais, você vai ter alguma mudança ali na sua imagem. As cores podem variar, principalmente mais para o verde ou mais para o magenta. A terceira coisa, e eu acho que a que mais influencia, são os filtros ND. Alguns deles são até que bem neutros e não modificam muito a imagem do seu sensor, mas alguns puxam muito para o verde ou muito para o magenta. E usar filtros ND de fabricantes diferentes com certeza vai dificultar na hora de você dar o match nas cores. Bom, nos nossos 2 testes, nas nossas 2 situações, a gente não usou nenhum filtro e usamos lente Sigma, uma 18-35 na Black e uma 24-70 na Sony. Então vamos aqui para o DaVinci dar uma olhada no que a gente fez. Essa primeira situação a gente fez no estúdio. A gente tem luzes com temperaturas iguais, a gente consegue perceber que de uma imagem para outra, e aqui a gente está em log, a gente não converteu a cor ainda, a gente já consegue perceber no azul que um azul está um pouquinho mais neutro e o outro azul está um pouquinho mais roxo. Isso aí pode até, inclusive, já te dar um susto. A segunda situação, a gente já gravou muito mais guerrilha. A gente colocou a câmera ali, não ajustou muita coisa e tem muito acontecendo. Tem várias cores, tem sol, tem sombra, a gente não adicionou nenhuma luz. Então isso aqui é um cenário um pouco mais real. Mas vamos voltar aqui para o primeiro e a gente vai fazer a conversão das cores. A gente vai passar de log para Rec 709. Para fazer isso aqui no DaVinci é muito simples. A gente usa uma ferramenta que chama CST, o Color Space Transform. Nesse primeiro clipe a gente gravou com a Blackmagic em filme, que é basicamente o log deles, e a gente vai clicar aqui, adicionar o Color Space e selecionar as nossas configurações. É muito importante que você saiba em que espaço de cor você gravou, para que aqui você consiga converter direitinho e ter as cores que você realmente quer. Então aqui a nossa primeira opção vai ser o Wide Gamut 5, e a gente também vai selecionar o filme geração 5, que é o que a gente gravou. Esse output aqui você vai ter que dar uma olhada como o seu computador está tratando essas cores. No meu caso é um MacBook e eu uso P3 DCI e também uso o Rec 709A. São umas configurações um pouco diferentes, mas é legal você dar uma estudada para entender um pouco mais como isso funciona. Já na Sony a gente vai usar o mesmo Color Space Transform e a gente vai selecionar aqui o S-Gamut 3 Cine, que foi o que a gente selecionou, e o S-Log 3. Uma coisa importante é o seguinte, se você usa um perfil de cor já convertido dentro da sua câmera, você limita um pouco as alterações que você pode fazer na pós. Então eu sempre recomendo as pessoas gravarem em log, contanto que elas tenham o tempo para converter depois. Bom, convertidas as imagens, você pode perceber aqui que a gente já tem uma cor de verdade, não está aquele look lavado e a gente consegue já enxergar o que está acontecendo. Só para um propósito de nos ajudar aqui, nessa primeira imagem da Black, eu vou adicionar mais um nó aqui e vou corrigir um pouquinho a nossa exposição para que a gente consiga comparar um pouco melhor as duas imagens.
E você já pode ver que as cores estão bem mais parecidas. Inclusive aquele azul que estava um pouco diferente, parece que melhorou bastante. O que vocês acharam? Para dar mais uma ideia para vocês, eu vou passar de uma imagem para outra e a gente consegue ver que foi feito um bom trabalho pelo DaVinci convertendo essas cores. Sim, no fim das contas, existe uma diferença pequena ali de cores, mas o objetivo desse vídeo é que você realmente dê uma olhada e tire suas próprias conclusões. Na minha opinião, para um cenário de estúdio, tá bem próximo. Você pode se aperfeiçoar mais, eu até posso fazer um outro vídeo mostrando como que é o meu processo de aproximar essas duas cores, mas isso aqui já mostra que é bem satisfatório. Vamos para a segunda situação, que essa é um pouco mais desafiadora. Vamos selecionar os dois e olha aí o resultado. Nessa imagem a gente tem mais cores, mais coisas acontecendo, luzes refletindo, então talvez você consiga notar um pouquinho mais de diferença, principalmente aqui no verde das folhas. Um é um pouco mais amarelinho, o outro é um pouco mais esverdeado. Igual a gente fez com as outras imagens, eu vou dar um full screen aqui e passar de uma para outra. Depois de olhar tudo isso, eu gostaria que você talvez colocasse aí nos comentários as suas conclusões e eu espero que a gente tenha ajudado você colocando uma Sony e uma Blackmagic juntos e a gente consegue perceber que para a maioria dos trabalhos talvez seja suficiente você gravar com as duas câmeras sem muito medo e sem ter que fazer tantas alterações assim na pós. A gente sempre aconselha você a estudar um pouquinho mais do equipamento que você tem e principalmente estudar essas câmeras e essas ciências de cores aí principais do mercado. Dessa forma, quando você estiver numa situação em que você precisa usar as duas marcas diferentes, você tem um pouco mais de confiança na hora de contratar aquele freela e depois conseguir editar tudo sem muitos problemas. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido ajudados de alguma forma e comenta aí se vocês querem que eu entre um pouco mais a fundo nessa questão de correção de cor, de aproximar as câmeras, eu posso mostrar isso e o meu processo aqui dentro do DaVinci. É isso, se inscrevam, deixem o seu like e até a próxima.